Nossa mente é muito ativa, muito fértil. Segundo o estudo de neurocientistas canadenses, temos em torno de 6.000 pensamentos por dia, um emendado no outro, em um fluxo constante. Muitos dos pensamentos que a gente tem são involuntários, vêm à nossa mente independentemente da nossa vontade. São lembranças, ideias, associações que o nosso cérebro faz. E no meio desses pensamentos involuntários, vez ou outra aparece algum que é estranho, que talvez nos faça dizer: como é que eu posso pensar numa coisa dessa? É um pensamento imoral, trágico, violento, repugnante. Por exemplo, a gente está no topo de uma escada rolante no shopping, daquelas bem altas, e aí olha lá para baixo e pensa: e se eu caísse daqui de cima? Ou, sem motivo algum, nós nos imaginamos agredindo alguém, até mesmo alguém que amamos. Ou, em uma reunião de trabalho social, sem mais nem menos, imaginamos um dos presentes em uma situação sexual. Ou, enquanto estamos rezando ou participando de uma cerimônia religiosa, nos vêm à mente pensamentos de blasfêmia. Se algo assim acontece às vezes com você, saiba que isso é normal. Pensamentos bizarros sobre coisas que a gente rejeita e jamais teria ou faria de sã consciência podem sim surgir na nossa mente sem ser convidados. A rigor, qualquer coisa que já tenha sido pensada por um ser humano desde o início dos tempos pode também ser pensada por nós, por você, por mim, por qualquer pessoa. Em um nível profundo da nossa psique, todos nós compartilhamos os conteúdos do chamado inconsciente coletivo da humanidade, segundo Carl Jung. Pensamentos estranhos podem passar pela nossa cabeça e não fazermos muito caso deles. Ou podem nos deixar impressionados e até causarem algum tipo de sofrimento emocional, como ansiedade, culpa, vergonha. Nesse caso, seriam o que a psicologia chama de pensamentos intrusivos perturbadores. Ou seja, pensamentos que invadem a nossa mente, causam perturbação e podem se tornar repetitivos. Bem, nem todos experimentam perturbações por pensamentos estranhos, mas todos temos pensamentos que não queremos ter, e isso não é muito agradável. Verdade seja dita, ninguém é completamente imune a se sentir perturbado por esses pensamentos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós ou alguém próximo a nós, ainda mais nesse mundo perturbador em que a gente vive. Então eu convido você a entender sobre esse fenômeno da mente humana, os pensamentos intrusivos. Para nos ajudar com isso, eu trago aqui trechos do livro mais completo que eu encontrei sobre o assunto. Infelizmente não tem tradução para o português. O título é Overcoming Unwanted Intrusive Thoughts, algo como Superando Pensamentos Intrusivos Indesejáveis. Os autores são 2 psicólogos americanos especialistas em ansiedade, a doutora Sally Winston e o também doutor Martin Seif. Quando se trata de entender como a nossa mente funciona, eu penso que todo conhecimento que a gente puder ter é útil. Então eu te convido a vir comigo para a gente explorar de coração aberto, sem julgamento, essa temática dos pensamentos que não queremos ter. De repente surge na mente um pensamento estranho, obscuro ou repugnante. Ele poderia sumir tão rapidamente quanto apareceu, mas vamos imaginar que não é o que acontece. Vamos imaginar que aquele pensamento nos impressiona fortemente. Então nós o rejeitamos e tentamos expulsá-lo, mas mesmo assim ele se mantém na nossa mente por algum tempo. Tentar expulsá-lo não funciona. E por quê? Porque se dizemos para nós mesmos algo como não posso pensar tal coisa, o fato é que continuamos pensando na coisa. E tem mais. Como explicam a Sally Winston e o Martin Seif no seu livro, a nossa repulsa pelo pensamento o energiza e faz com que ele grude na nossa mente. Em outro momento ele torna a surgir
e é novamente repelido. E quanto mais tentamos combatê-lo, mais ele nos visita e mais nos perturbamos com ele. E assim, pensamentos intrusivos se tornam repetitivos. A energia que se investe em expulsá-los é justamente o que os fortalece. A gente poderia se perguntar: o que faz uma pessoa se afligir e sofrer por ter pensamentos estranhos, já que nem todos se afligem? O que acontece é que o cérebro da pessoa foi condicionado a disparar uma reação emocional, uma reação de estresse, quando lhe ocorrem certos pensamentos. A partir de experiências que essa pessoa teve na vida, o seu cérebro registrou determinadas situações como algo a ser evitado. E quando surge um pensamento que de alguma forma se associa com algo a ser evitado, o cérebro dispara reações de medo, ansiedade e culpa, mesmo que esse pensamento não tenha cabimento, seja bizarro, exagerado, delirante. A pessoa tenta expulsar o pensamento e cai no círculo vicioso que vimos há pouco. Felizmente, e sim, tenho felizmente nessa história, assim como o nosso cérebro foi condicionado a reagir intensamente a certos pensamentos, ele pode ser descondicionado. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas, enfim, vimos então que a característica-chave dos pensamentos intrusivos é que são indesejáveis. Não são o tipo de pensamentos que gostaríamos de ter, porque se chocam com os nossos valores e vontades, se chocam com aquilo que temos como moralmente correto. Como exemplificam a Sally e o Martin, alguém que não tolera a violência combate um pensamento intrusivo violento. Alguém que acredita que todos os seres vivos devem ser protegidos repele pensamentos sobre maltratar crianças ou animais. Alguém que preza sua vida e integridade física luta contra pensamentos sobre causar algum dano a si mesmo. É importante considerar isso porque é comum que pessoas que têm pensamentos intrusivos fiquem imaginando o que é que isso quer dizer a respeito delas. Começam a pensar que são impuras, malignas, monstruosas. Mas, como frisam os autores do livro, o conteúdo desses pensamentos é o oposto do que a pessoa gostaria de pensar, do que ela considera moralmente aceitável, o oposto do seu caráter, o oposto do que ela é. A Sally e o Martin também procuram apaziguar o medo que a pessoa tem de perder o controle e fazer as coisas que passam pela mente dela. Eu transcrevo aqui o que eles dizem a respeito. Como os pensamentos intrusivos indesejados tendem a ficar presos e a se repetir quando você luta contra eles, eles aumentam de intensidade. Então há um sentimento muito intenso que os acompanha, uma onda de medo, às vezes vergonha, nojo ou raiva. Isso pode fazer esses sentimentos parecerem que são impulsos, como se de alguma forma você estivesse sendo empurrado ou provocado a fazer algo fora do controle. Esses sentimentos podem ser muito perturbadores, mas você não precisa se preocupar. Sofrer com pensamentos intrusivos indesejados é um distúrbio de excesso de controle, não de falta de controle. As pessoas impulsivas agem primeiro e pensam depois. Já as que têm pensamentos intrusivos indesejados pensam excessivamente. Então, resumindo, segundo os autores do livro, que são psicólogos, especialistas em distúrbio de ansiedade, o fato de virem à nossa mente pensamentos intrusivos, pensamentos que a gente não quer ter sobre atos violentos, imorais, repulsivos, isso não diz nada sobre o nosso caráter, nem significa que vamos perder o controle e cometer esses atos. Nós vamos agora explorar os tipos mais frequentes de pensamentos intrusivos com alguns exemplos dados por ouvintes. Eu identifico esses ouvintes por nomes de pássaros, porque pássaros são um símbolo de liberdade e de leveza, que é o que todos nós desejamos para nossa mente, né? Tem a história do ouvinte Rouxinol. Na adolescência, ele começou a ter pensamentos obscenos e de violência contra familiares e contra si mesmo. Ele se afligia muito,
Achava que estava perdendo a sanidade, mas na época encontrou uma forma de lidar com esses pensamentos. Só que anos mais tarde, já adulto, ele passou por uma série de problemas pessoais e os pensamentos intrusivos aumentaram muito. Ele conta: não conseguia dormir imaginando que eu poderia levantar da cama à noite e machucar os meus familiares ou sair sem rumo e ferir alguém na rua. Essa fase culminou com uma crise de ansiedade muito forte e ele procurou tratamento. Como aconteceu com o Rouxinol, pensamentos intrusivos podem surgir já na infância e na adolescência. Aliás, as crianças são especialmente suscetíveis a esses pensamentos, porque elas são muito impressionáveis e, lamentavelmente, estão expostas a imagens, informações e situações que não têm capacidade de compreender. E aí ficam confusas, não sabem verbalizar, muito menos lidar com o que se passa com elas.